Oi, pessoal. Se você gosta de histórias de terror, se inscreve no canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos. E agora vamos à história. Eu não o ouvi. Essa é a pior parte. Ele parecia tão sozinho naquela noite. E eu simplesmente não ouvi o que ele realmente estava tentando dizer. Isso aconteceu alguns anos atrás. Eu trabalhava até tarde e normalmente pegava o ônibus de manhã para voltar para casa, mas às vezes cortava caminho por um parque antigo nos arredores da cidade. O lugar já tinha sido uma área industrial décadas antes, com trilhos de trem abandonados e concreto tomado pela floresta. Minha família odiava que eu passasse por lá à noite, mas era mais rápido. Naquela noite, fazia muito frio. Eu estava atravessando uma velha ponte sobre a linha abandonada quando ouvi alguém gritar: "Ajuda!" Olhei para baixo e vi um garoto deitado perto da base da encosta. Devia ter uns 15 anos, usando uniforme escolar. Ele estava com um casaco cobrindo as pernas e parecia assustado. "Você está bem?" Eu gritei. "Machuquei minha perna", ele respondeu. "Acho que consigo andar depois de descansar." A voz dele parecia estranha, nervosa demais. Perguntei se ele queria que eu descesse para ajudar, mas imediatamente ele entrou em pânico. Não precisa!" Aquilo me deixou desconfortável. Ele dizia que precisava de ajuda, mas não queria que eu me aproximasse. Em vez disso, começou a fazer perguntas. Se eu passava ali toda noite, se eu morava sozinho, se alguém sabia onde eu estava. Eu comecei a sentir um aperto no estômago. Mesmo assim, disse que iria descer. O caminho até a linha passava por uma trilha na floresta. Quando comecei a correr em direção a ela, o garoto começou a gritar atrás de mim. "Por favor, não venha!" A voz dele mudou completamente. Parecia desesperada, quase assustada. "Só conversa comigo. Ninguém nunca fica." Continuei correndo. Então os gritos começaram. Não eram mais palavras, só sons altos e desesperados ecoando pela floresta. Eu tropecei numa raiz e caí com força no chão. Quando me levantei, ouvi um assobio fino vindo da linha do trem. Um som estranho, quase animal. Corri até onde o garoto estava, mas ele tinha sumido. Não havia mochila, não havia pegadas normais, só folhas esmagadas e marcas na terra, como algo pesado tivesse sido arrastado para dentro da mata. Fiquei olhando para a escuridão da floresta, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Então percebi uma coisa horrível. Durante todo o tempo, eu nunca ouvi ele pedir para eu salvar ele. Só ouvi ele implorar para eu não chegar perto. Naquela noite, procurei notícias sobre adolescentes desaparecidos na região. Nada. Nenhum garoto. Nenhum acidente. Nada. Na noite seguinte, parei na entrada do parque outra vez. Fiquei olhando para as árvores por alguns segundos. E então ouvi uma voz distante vindo lá do fundo da mata. "Ajuda!" Quando eu tinha 8 anos, meu pai me deu um daqueles gravadores de voz baratos da Radio Shack. Daqueles pequenos, cinza, com botões duros que faziam clique alto quando você apertava.
Eu levava aquilo para todo lado. Gravava comerciais da TV, gravava meu pai roncando no sofá, gravava minha mãe brigando comigo porque eu gravava ela escondido. Eu era obcecada por aquele negócio. Mas depois que meus pais se separaram, eu comecei a usar o gravador para outra coisa. Eu comecei a gravar meu quarto durante a noite. Não porque eu acreditasse em fantasmas, pelo menos não no começo. Eu fazia isso porque às vezes acordava com a sensação horrível de que alguém tinha acabado de sussurrar no meu ouvido. Bem perto. Tão perto que eu conseguia sentir a respiração. Então, todas as manhãs, eu pegava o gravador e escutava. Na maioria das noites, nada. Só silêncio. Minha respiração dormindo, o colchão rangendo. Até 14 de outubro de 2007. Naquela noite, eu gravei alguma coisa. A gravação começou normal. Minha respiração, o ventilador girando no quarto. Então, o colchão rangeu e uma voz feminina sussurrou: "Ainda não." Eu lembro exatamente da sensação quando ouvi aquilo. Meu corpo inteiro gelou. A voz estava perto demais do microfone, como se alguém estivesse ajoelhado ao lado da minha cama. Eu gritei tão alto que minha mãe correu para o quarto. Ela ouviu a gravação 2 vezes. Na primeira vez, ela ficou pálida. Na segunda, ela desligou o gravador e disse que devia ser interferência de rádio. No dia seguinte, o gravador desapareceu. E eu achei que ela tivesse jogado fora. Mas eu estava errada. Minha mãe morreu há 3 meses. E desde então, eu tenho limpado a casa dela aos poucos. Na noite passada, eu encontrei o gravador, escondido dentro de uma caixa de sapatos no fundo do armário dela, enrolado em toalhas, coberto com fita adesiva, como se ela estivesse tentando manter aquilo preso ali dentro. Em cima havia um bilhete, com a letra dela: "Não escute o último arquivo." Então, obviamente, eu escutei. Primeiro vieram as gravações normais. Eu, criança, cantando, meu pai fazendo piadas, minha mãe reclamando que eu nunca desligava o gravador. Então, chegaram as gravações da noite. Silêncio. 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 Até o arquivo de 14 de outubro. Minha respiração. O rangido da cama. E aquela voz dizendo: "Ainda não." Eu senti meu estômago afundar na mesma hora. Mas havia mais arquivos depois desse. Arquivos que eu não lembrava de ter gravado. No arquivo seguinte, minha voz sonolenta perguntava: "Quando?" E a mulher respondia: "Quando ela parar de olhar." Outro arquivo: "Quem é você? A que fica embaixo da sua cama." Outro: "Você vai machucar a mamãe?" Silêncio. Então a voz respondeu: "Eu já machuquei." Foi aí que eu parei de respirar por 1 segundo. Porque minha mãe perdeu um bebê antes de mim. Uma menina. Nath morta. Ela nunca falava sobre isso. Nunca. E então eu percebi uma coisa horrível.
Aquela voz parecia jovem, como uma menina. Mas ainda tinha algo errado nela. Algo vazio, como alguém tentando soar humana. Havia só mais um arquivo restante. O último. Aquele que minha mãe implorou para eu não ouvir. O arquivo não tinha data, só um nome padrão. REC 0001. No começo, achei que estivesse quebrado. Silêncio absoluto. Então, ouvi minha mãe chorando. Não aquele choro cansado dos últimos meses de câncer. Era um choro desesperado, mas jovem, assustado. Então ela sussurrou: "Por favor, me leva no lugar dele." Uma menina começou a rir. Meu sangue congelou. A voz respondeu: "Você vai esquecer." Minha mãe disse: "Não, eu não vou." A menina respondeu: "Vai sim." Silêncio. Longo. Pesado. E então a voz disse: "Mas ele vai lembrar." A gravação terminou. Eu fiquei parada no quarto escuro, segurando o gravador, sem conseguir pensar direito. Então eu percebi uma coisa. Um novo arquivo tinha aparecido. REC 0002. Eu não gravei aquilo. A data do arquivo era do dia seguinte, 17 de maio de 2026. Amanhã. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o gravador cair. Mas eu apertei play mesmo assim. A gravação começou com silêncio. Depois, ouvi minha própria voz. Não criança. E eu agora, mais velha, chorando. "Desculpa. Eu não devia ter escutado." Ao fundo, alguma coisa se arrastava pelo chão. Devagar. Pesado. Como algo grande demais tentando passar por um espaço apertado. Então minha voz dizia: "Mãe, por favor, me diz o que eu faço." A gravação cortou. Silêncio. E então a mulher falou de novo. A mesma voz de quando eu tinha 8 anos. Ela não está olhando mais. Fim. Agora eu estou sentada na cozinha escrevendo isso. Todas as luzes da casa estão acesas. O gravador está na minha frente. E eu não consigo parar de olhar para ele. Porque há 10 minutos, outro arquivo apareceu. REC 003. Datado de amanhã. Eu ainda não tive coragem de ouvir.